que não cabe, é um desserviço que nós não tenhamos e não sejamos igrejas herdeiras, por exemplo, das mulheres discípulas de Jesus, né, que foram as primeiras anunciadoras da ressurreição, da vida, né, que reinou, né, que venceu a morte, né. Essa campanha, Deus nos chamou para vivermos relacionamentos em paz, e tem como mote o versículo bíblico de Provérbios, capítulo 15, versículo 13, que diz: o coração alegre faz bem para o rosto, mas o coração machucado quebra o espírito. Porque tem muitos espaços eclesiásticos que fazem com que as mulheres, já em condição de violência, sejam humilhadas por estarem em condição de violência, culpabilizadas por estarem em condição de violência. A nossa igreja precisa ser espaço seguro, acolhedor para essas mulheres e constrangedor para os violadores. Ah, não, mas se eu fizer a denúncia, é escândalo para a nossa igreja a gente denunciar. Não, meu irmão, minha irmã, não é a denúncia que é vergonha, que é escândalo, é a violência. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou o Rodrigo Spilka e você está ouvindo o podcast Radar Direitos Humanos, que é produzido pela Diocese Anglicana de Brasília. E hoje, sobre o tema igualdade de gênero nas igrejas evangélicas, eu tenho a satisfação de conversar com Valéria Vilhena. A Valéria é uma teóloga feminista, é ativista política, ela é também pastora e fundadora do movimento Evangélicas pela Igualdade de Gênero. E a Valéria é ainda mestra em Ciências da Religião e doutora em Educação e História Cultural. Valéria, seja bem-vinda ao Radar Direitos Humanos. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada, Rodrigo. Espero que a nossa conversa seja muito rica e enriquecedora. Certamente, um tema muito importante, que é a igualdade de gênero nas nossas igrejas. Para a gente começar a conversar, pastora Valéria, só podia explicar para nós, para as pessoas que nos escutam, o que é o movimento Evangélicas pela Igualdade de Gênero? A EIG, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, ela nasce em 2015, inicialmente como um movimento social, né, e atualmente, desde 2021, nós nos institucionalizamos como uma associação de mulheres, né, e nos mobilizamos para enfrentar diversas formas de violências e opressões contra as mulheres, adolescentes, meninas, cisgênero, transgênero, especialmente a partir dos espaços religiosos, né. Então, a EIG está nesse exercício continuado e esperançado, né, organizado, que requer muito trabalho, né? Não somente do ponto de vista reativo, das consequências, né? No que tange às violências contra as mulheres, a desigualdade de gênero, as violências de gênero, né? Mas também preventivo, com formações continuadas, né? Nos mobilizando para propiciar, né, espaços seguros, né, para as mulheres, especialmente as mulheres de fé, e construir narrativas, né, no enfrentamento ao racismo, ao sexismo, à transmisoginia, né, e nesse contexto a gente entende que, eu acho que invariável, mas também necessariamente a nossa mobilização e ética, né, ética de vida por justiça social, racial, de gênero e climática, né? Que tem que ser também bem enfática, né? E como
e também carregada, né, de antagonismo ao sistema da extrema-direita, neoliberal, patriarcal, transmisógina, né, racista, exploratória e subalternizadora, né, de muitas mentes, dos nossos corpos, dos nossos saberes, das técnicas sociais, né, que a gente vai pelas vivências construindo, né, pelos saberes ancestrais. Enfim, a EIG é esse movimento coletivo de mulheres diversas, né, que entende essa dinâmica religiosa, né, também, que é da nossa contemporaneidade, né, desde pessoas que se denominam, né, desigrejadas ou com espiritualidades fluídas, né, então também dentro da questão religiosa, a gente reconhece e a gente não despreza a dimensão de fé das mulheres, né, a gente compreende que o nosso contexto religioso, ele traz também, né, sentido de vida, né, ele também é organizador dos nossos desejos, ele é organizador do que a gente acredita, do que a gente leva para a vida, né, então é importante que a gente não dispense, não despreze, não tenha preconceitos também com as mulheres de fé. Pastora Valéria, e será que a senhora podia nos dar com mais detalhes, quais são as principais razões que levam à importância de discutir igualdade de gênero no ambiente evangélico no Brasil de hoje? A gente poderia, acho que, falar sobre muitos aspectos, né? Mas eu acho que segundo o IBGE de 2010, né, quase 87% da população brasileira afirma ser de alguma denominação cristã, né? Então, nós temos uma sociedade majoritariamente cristã, né? Ao mesmo tempo que a gente ocupa o 5º lugar no ranking de países mais violentos contra as mulheres, né? Então, eu penso que a gente precisa problematizar mais esses dados. Como assim nós somos um país majoritariamente cristão e, ao mesmo tempo, um dos países mais violentos contra as mulheres, né? Então, assim, eu acho que a gente, a partir mesmo das nossas igrejas, eu acho que muitos de nós já teve diante, né, de flagrantes abusos, né, e até terrorismo religioso, né, violento contra as mulheres, desde a questão do estupro marital, de violências psicológicas, emocionais, espirituais, né, físicas, enfim, né, eu acho que é a partir de dados concretos da vida, do chão da vida, sabe? Que a gente precisa estar atentos e atentas, monitorando, por exemplo, através de análises conjunturais, a partir de reportagens, de relatos, né? Mas, como eu disse, sobretudo a partir das experiências do chão da vida das mulheres, das meninas e mulheres que também são cristãs, que também estão nas nossas igrejas, né? Então, é de suma importância que nós tenhamos responsabilidades, né? Ou seja, como igreja, a gente precisa entender que nós também fazemos parte do problema, né? Porque nós constituímos também essa sociedade majoritariamente cristã, mas tão violenta contra as mulheres. Então, nós precisamos também entender que nós temos responsabilidade em enfrentar todo tipo de discriminação e de violência racial, étnica e de gênero, né? Porque estas questões, elas são obstáculos para uma construção cidadã, por constituição de direitos fundamentais, né? Então, nós vamos ser responsáveis, enquanto igreja, na promoção de ações de prevenção, de cuidado, de atenção às mulheres envolvidas em situações de violência, né? Em condição de violência, né? Então, a igreja precisa dialogar, precisa entender, precisa observar, precisa reconhecer, né, os fatores de gênero, de raça, de etnia, de classe, né, e reconhecer, logicamente,
também que se ela faz parte do problema, ela pode fazer parte da solução, né? Então, coordenar, executar, fazer, dialogar, mas também construir projetos, programas, né, que sejam permanentes em nossas igrejas, né? Conhecer mais e melhor as políticas públicas voltadas para as mulheres, conhecer mais e melhor os serviços públicos, né? Por exemplo, as redes de atendimento aos enfrentamentos às violências contra as mulheres, né? E a igreja precisa ser formadora também, né, diante do nosso contexto social, histórico, né, e formarmos realmente cristãos e cristãs que sejam também agentes de transformação social, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que somos partes do problema, mas também precisamos ser parte da solução. E a senhora poderia nos dizer também quais são os principais modos de violência, ou as principais atitudes de violência e desigualdade que atingem as mulheres, as meninas das nossas igrejas evangélicas hoje? Todo tipo de violência, né, desde, como eu disse, violência psicológica, física, né, enfim, espiritual, todo tipo de violência que nós temos conhecimento, que são parte dessa nossa sociedade, né? E eu digo parte porque elas estão nas estruturantes dessa sociedade, elas também estão nas nossas igrejas, porque nós somos parte de tudo isso. Então, nós somos frutos também de uma sociedade organizada economicamente pelo sistema, que eu brinco, né, capitalista, um sistema econômico que é máquina de moer gente, né, e o sistema econômico, ele é organizador das nossas vidas, né, dos nossos desejos, do que podemos acessar ou não, né, do que podemos comer ou não, e nesse sistema econômico, ele age também a partir da generificação e da racialização. Então, o sistema econômico, ele tem tentáculos, né, do ponto de vista cultural, que são generificadores, ou seja, que fazem com que a nossa sociedade seja sexista, misógina, né, transmisógina, né, e ele é racializado porque ele produz racismo, né, e tudo isso fruto de uma colonização exploratória, escravocrata, violenta, racista, generificada, né? Então, nós todos somos frutos, nós somos parte dessa sociedade. A igreja, ela é parte dessa sociedade, né? Então, todo tipo de violência que há na nossa sociedade, certamente há ou pode haver nas nossas igrejas, todo tipo de violência, violência doméstica, intrafamiliar, né, violências de gênero em geral, né, toda tipificação lá da Lei Maria da Penha, nós podemos ter também nas nossas comunidades de fé. Então, eu penso também que por isso, né, eu digo que as nossas igrejas precisam estar profundamente envolvidas nos enfrentamentos às violências contra as mulheres, né, e eu diria contra as mulheridades, né, ou seja, as mulheres em toda a sua diversidade, porque é um desserviço para a vida de todas as mulheres, sem exceção, né, porque todas nós, mais cedo ou mais tarde, umas mais, outras menos, porque nós temos aí camadas de opressão, né, que são feitas, né, que são formadas por questões raciais, né, por questões de gênero, né, por questões econômicas, por questões religiosas, por questões etárias, enfim, né? Então, é um desserviço para as mulheridades, né? Mas é um desserviço também para a própria democracia, a igreja não reconhecer que é parte da sociedade e, por isso, ela também reproduz todo tipo de violência, às vezes
perpetua, né, como tem, na maioria das vezes, ocorrido, né, então é um atraso, um desserviço para a própria processo civilizatório, né, mais humanizado, em defesa, por exemplo, dos direitos humanos, né, então, de uma vida sem violências como um direito humano, né, então, é um desserviço à igreja, nossas igrejas, né, a nossa religião cristã, em todas as suas vertentes, católica, protestante, evangélica, pentecostal, neopentecostal, né, não se envolver, não estar ativamente no enfrentamento às violências, né, não só do ponto de vista, como eu disse, reativo, mas compreendendo quais são as nossas estruturas e por que nós reproduzimos, né, como nós reproduzimos, porque isso é também uma herança do ponto de vista histórico, né? Então, nós estamos nessa esteira, né, do ponto de vista histórico, né, também perpetuando violações contra a humanidade, né, contra as pessoas mais empobrecidas, contra os povos indígenas, contra a população negra, né, e contra as mulheres e pessoas LGBTQIPN+. Então, assim, contra todo tipo de minoria. Então, a gente falar sobre justiça de gênero, sobre igualdade de gênero em nossas igrejas, é colaborar com o processo civilizatório humanizado. Isso é evangélico, né? Isso é cristocêntrico, né? Então, é urgente e prioritário a gente entender a nossa responsabilização, né? E realmente estar à frente. Eu diria que nós deveríamos estar à frente, né? E fazermos, a partir das nossas lideranças religiosas, né, fazer a nossa igreja pensar, refletir e viver, né, a partir de uma interpretação que não seja mais essa interpretação historicamente dada, que é rasa, seletiva, elitista, excludente, literalista, né, descontextualizada, né, mas a gente ter lideranças de fato comprometidas com os processos sociais, né, porque, como diz o Frei Beto, né, nós somos, enquanto cristãos, agentes políticos, né? Nós somos ativistas políticos, porque o nosso mestre foi um preso político, torturado e morto por instâncias políticas, né? Então, a gente precisa fazer com que nossas igrejas sejam, de fato, parte do processo, né, de envolvimento, parte do processo civilizatório humanista, né, em defesa de toda a vida do planeta, né, especialmente das minorias sociais, né? Eu acho que a gente também tem que pensar que a gente precisa realmente reformular e pensar teologias a partir de novas matrizes, sabe? E não mais, em nome de Deus, né, a gente não primar pela laicidade do Estado, né, em nome de Deus, a gente continuar deixando as nossas igrejas, né, como espaços autoritários, antiéticos, com falas rasas, né, que não remontam à tradição cristã bíblica, né, então a nossa tradição cristã, ela tem que ser profética, cristológica, né, de um cristianismo que realmente trabalhou, atuou e se validou, né, na defesa da vida, de todo tipo de vida, né? Então, não é válido nós fazermos usos de alguns versículos bíblicos descontextualizados, né, e em nome de Deus a gente continuar perpetuando todo tipo de violência contra as mulheridades. Pastora Valéria, a senhora poderia nos dizer alguns fundamentos que são utilizados, fundamentos religiosos ou fundamentos teológicos, que são utilizados para justificar as violências e perpetuar desigualdades? Então, muitas leituras literalistas dos textos bíblicos, né, o que eu considero um empobrecimento da riqueza cultural, histórica, textual, né, desse mundo, né, entre aspas, desse mundo bíblico, né. Então, a gente beber só da tradição, né, cristã, pós-Constantino, por exemplo, né,
quando o cristianismo passa a ser imposto pelo próprio Império Romano como religião oficial, né, para todos os povos que passam a estar assujeitados, né, a esse império, e diga-se, né, que não foi sem perseguições e mortes, né, então, teologias que são dadas, né, ou nomeadas, né, como conservadoras, né, ou fundamentalistas, né, que se alimentam dessa tradição, né, que tem essa cronologia específica e que, ao contrário do que eles mesmos pensam, empobrece os textos bíblicos, né, que são riquíssimos de linguagens, né, de cultura, de registros de ações ousadas e corajosas de mulheres, né, por exemplo, que, embora, né, essas mulheres e os textos bíblicos, né, tenham sido produzidos, né, em sistemas culturais patriarcalistas, né, nós temos tantas mulheres que foram submissas, né, e nos deixaram ricas inspirações, né, embora, né, nesses processos da construção da tradição cristã, essas mulheres tenham sofrido apagamentos históricos, né, interpretações descontextualizadas, preconceituosas, né, mas a gente tem que lembrar que Jesus foi essa liderança popular, né, à margem, né, de todo o poder imperial da época, né. Jesus não foi aliado à elite religiosa judaica, né. Antes ele valorizou e reconheceu as mulheres, né? Portanto, a gente precisa pensar a partir de outras matrizes, de novas hermenêuticas, de novos instrumentais hermenêuticos, né? Para produzir teologia, né? Que seja cristológica, que seja eco-transfeminista, para responder e corresponder às necessidades e à realidade do nosso tempo, né? Então, a gente precisa lembrar do próprio testemunho, dos ensinamentos de Jesus, né? Então, eu acho que a gente precisa compreender que quando se usa textos bíblicos, versículos bíblicos descontextualizados, né? Eles se tornam perigosos, porque em nome de Deus você diz, a mulher tem que ser submissa ao seu marido, né? Então, e se você não contextualizar, se você não compreender, né, o que o texto ali estava dizendo, né, a quem ele estava se dirigindo, né, e até reconhecendo o quanto ele também é patriarcal, o quanto ele também está reproduzindo a cultura de sua época, né, então, se a gente não fizer esse trabalho hermenêutico, né, de contextualização social, cultural, né, econômica, né? Ou seja, de todo esse sistema que organiza as nossas vidas, os nossos desejos, os nossos pensamentos, organiza o que nós cremos ou o que nós não cremos, né? Enfim, essa forma de utilizar a Bíblia, né? E em nome de Deus, né, perpetuar e reproduzir violências é muito perigoso, né, em relação, por exemplo, à subalternização das mulheres, né, então, reproduzindo essa hierarquização do patriarcado, né, de mulheres e homens, né, esquecendo que a gente precisa partir de que em Jesus todas, todos e todes, né, somos um, né? Não tem hierarquização. Jesus também não hierarquizou o seu amor, né? A sua entrega, né, de vida, que é claro, está dentro de todo um contexto político, como nós já dissemos, né? Não teve exceção, não teve hierarquização. O seu amor não é hierarquizado, né? Então, a gente precisa entender, compreender que não cabe, é um desserviço que nós não tenhamos e não sejamos igrejas herdeiras, por exemplo, das mulheres discípulas de Jesus, né, que foram as primeiras anunciadoras da ressurreição, da vida, né, que reinou, né, que venceu a morte, né. Então, nós precisamos ser igrejas que realmente reproduzem a tradição cristã do túmulo vazio, da vitória, da vida, né? E da vida
sem exceção, do amor de Jesus sem exceção, que é para todas, todos e todes, e por isso não cabe nós estarmos numa sociedade que é tão violenta, né, contra as mulheres, por exemplo, né? Então, a gente precisa pensar que nessa perspectiva cristã, né, o nosso fazer teológico, ele deve ser sustentado também por uma espiritualidade libertadora, né? Então, a gente precisa, de fato, entender e falar, e não permitir, né, que seja, como eu diria, do ponto de vista político, da legislação, da regulação, né, dos nossos afetos, das nossas vidas, não pode ser permitido que se utilize, que se instrumentalize versículos bíblicos, né, que não estejam em sintonia com o amor, né, irrefutável de Jesus de Nazaré, né? Então, não podemos permitir a reprodução de uma tradição cristã que seja misógina, transmisógina, sexista, racista, colonialista, exploratória, né? Como sendo a vontade de Deus, porque não é. É antes, eu diria até, que é antes a vontade dos homens, especialmente de homens brancos, né, continuadores dessa tradição colonizatória, né? Esse é um Deus criado a partir da imagem e semelhança de homens, né? De homens que querem se sentir e ser superiores às mulheres, né? De homens brancos que querem se sentir superiores, né, às pessoas negras, né? Enfim, é um Deus feito à imagem e semelhança deles mesmos. E a senhora podia nos contar um pouco sobre a campanha, né? Nós temos o lançamento de uma campanha chamada Deus nos chamou para vivermos relacionamentos em paz. Poderia nos contar quais são as bases dessa campanha, quais os objetivos que ela promove e como as pessoas podem se engajar nessa campanha? Essa campanha, Deus nos chamou para vivermos relacionamentos em paz, e tem como mote o versículo bíblico de Provérbios, capítulo 15, versículo 13, que diz: o coração alegre faz bem para o rosto, mas o coração machucado quebra o espírito, né? Então, essa campanha, ela parte da campanha do Ministério das Mulheres, Feminicídio Zero, né? Então, a partir dessa proposta, né, e dessa campanha lançada dia 8 de agosto pelo Ministério das Mulheres, né, a EIG se compromete, assina a carta de compromisso, mas também se compromete a fazer uma campanha a partir das nossas especificidades religiosas, a partir do nosso público-alvo, né, que são as pessoas de fé religiosa, cristã, evangélicas, pentecostais e neopentecostais. Então, a gente se compromete a fazer, então, uma campanha com as nossas especificidades, a partir das nossas linguagens, né, entendendo que as nossas atividades, as nossas redes sociais vão ser mobilizadas, né, por atividades, por vídeos, vamos também construir rodas de conversas em formatos híbridos, presenciais, online, né? Nossa campanha durará de 12 a 13 semanas, né? Então, nós vamos ficar nesse período, né? Então, lançamos ontem, né, dia 15 de agosto, e ficaremos de 12 a 13 semanas nesse intenso engajamento, né? Então, objetivando dar maior visibilidade a este tema, mas também sensibilizando e dizendo para os pastores, para as pastoras, para bispos, bispas, né, para lideranças religiosas, mas também para os leigos e leigas,
falar, olha, leve essa temática para a sua igreja, para a escola bíblica dominical, faça rodas de conversa, procure saber qual é a rede de enfrentamento, né, ou seja, os serviços públicos que tem na sua região, em torno da sua igreja, né? A gente brinca que, olha, se a sua igreja implodir, os vizinhos vão perceber, eles vão sentir falta. Vai passar a vizinhança, o entorno da sua igreja, vai sentir no coração uma grande perda por uma referência de amorosidade, de acolhimento, né? E também uma referência de atendimento às mulheres em condições de violências, né? As mulheridades, né? Então, é isso, a gente quer sensibilizar e mobilizar igrejas, não só a assinar a carta de compromisso, né, mas antes de assinar a carta, envolver a sua igreja nesta campanha, né, e ao conhecer a rede de enfrentamento, quais horários que ela funciona, em que endereço elas estão, né, se chegar uma denúncia de violência doméstica, de uma mulher em condição de violência, ou de uma mulher travesti, ou de uma mulher trans, em situação de violência, o que eu faço como pastor, como pastora, como que eu encaminho, para além de eu fazer o acolhimento pastoral, além de eu orar por essa pessoa, né? Além de eu fazer aquele pronto socorro, aquele pronto atendimento, como eu coloco esta pessoa, né, esta mulher, na rede de enfrentamento às violências contra as mulheres? A minha região tem patrulha Maria da Penha? Não tem? Quais são as portas de entradas para a rede de enfrentamento? É só a delegacia, né? Quando eu devo fazer o BO, no boletim de ocorrência, ou não, eu tenho outra porta, porque ela nem reconhece, ela tem medo de ir na delegacia, como eu coloco esta mulher para ser atendida, para receber assistência psicológica, jurídica, ou de assistência, né? Então, nós queremos, com essa campanha, aos poucos, durante esses 3 meses, ir mobilizando, sensibilizando, mas também instrumentalizando os pastores, as pastoras, as lideranças evangélicas ou religiosas, né, com materiais, né? Então, você recolheu, você levantou esses dados, quer nos retornar, a gente pode também construir materiais específicos com endereços, horários de atendimento na região onde a sua igreja está, né? Enfim, a gente também quer instrumentalizar no sentido de trazer apoio às igrejas nesta incidência, né, que é uma incidência também política, né, mas é uma incidência social, né, é uma incidência ativista, mas que precisa ser também uma incidência de mobilização, de acolhimento, de amorosidade, de promoção de vida, né, com intervenções, né, sejam elas públicas, com rodas de conversas, com palestras, né, com divulgação do nosso material, ou também faz collab com a gente também promove os serviços oferecidos a partir da sua igreja, né? Então, a ideia desta campanha, a gente vai, a partir do dia 15, começar a soltar os primeiros vídeos, cada vídeo vai ter uma temática, né? Então, em relação às violências que as mulheres lésbicas sofrem, por exemplo, em relação às violências que as mulheres negras sofrem, vídeos em relação às mulheres não binárias, às pessoas não binárias, ou as mulheres travestis e trans sofrem, né? Então, vamos ter bastante vídeos para você poder levar para a sua igreja e discutir, né, concordar, discordar, aprender, né, quais são os termos, o que é misoginia, né, o que significa toda essa letrinha, né, que tanto é falado, o que é igualdade de gênero, o que é justiça de gênero, né, dentro do campo do enfrentamento às violências contra as mulheres, né. Então, são muitas questões e eu acho que é um tempo de a gente realmente se dedicar, né, a essa temática, abrir as nossas igrejas para essas temáticas, porque
ao fim e ao cabo, todas essas questões atravessam nossas vidas, nos diz respeito. Então, a gente precisa entender que se nos diz respeito, atravessa a minha vida, eu preciso saber mais. Eu não posso deixar na mão do pastor, ou da pastora só, ou do político, ou da política, ou do pastor e da pastora política, né? Eu preciso saber mais, eu preciso entender, eu preciso dialogar, eu preciso compreender, eu preciso apreender, né, para que eu possa também agir, né, para que eu possa também me cuidar, né, para que eu possa também estar ativo e ativa como igreja de Jesus, né. Então, eu acho que essa campanha é, sobretudo, um convite, né? É um convite para a gente fazer com que a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada religiosa não seja rasa, né? Não seja em vão, mas que seja realmente nós possamos ser homens, mulheres, né? Pessoas cristãs que tenham, de fato, práticas, né, éticas, agregadoras, fortalecedoras, né, para uma vida que seja uma vida realmente abundante, né, e que possam promover justiça, que possam promover ética humanizadora, que possa promover Estado laico, que possa promover uma democracia que não seja só representativa, porque nem a representativa nós alcançamos, né, mas que não seja só representativa a nossa busca, mas que seja uma democracia de fato participativa, né? Onde as pessoas de fato possam dizer, bom, eu sim sou parte desta vontade do povo, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse comprometimento mesmo com essas temáticas que a gente entende que são delicadas, que são complexas, que são caras, né? Mas que atravessam o chão da nossa vida, né? Então, nós sabemos que a maioria das nossas igrejas, né, são compostas por pessoas empobrecidas, por mulheres negras, né, e sabemos também, quando falamos de violências contra as mulheres, o índice de violência entre as mulheres negras é muito grande. Somos um país que mais mata, né, pessoas LGBTQIAPN+, somos o país que mais mata defensores de direitos humanos. Então, assim, são dados, né, que vêm diante de nós e que tem que fazer nos questionar, nos perguntar, como assim? Somos majoritariamente cristãos e seguimos como um país tão violento, tão cheio de ódio, né? Tão cheio e propagador e perpetuador de tudo aquilo que não condiz com vida, mas com morte, né? Então, eu acho que essa campanha é um momento que vai poder ser uma oportunidade da sua igreja se engajar, se sensibilizar e trazer para dentro dela a temática de justiça de gênero, de violências contra as mulheres, de violência de gênero e tudo mais. Pastora Valéria, muito obrigado pela tua disponibilidade de conversar conosco aqui no Radar Direitos Humanos. Em nome da Diocese Anglicana de Brasília e das pessoas que nos ouvem, eu faço esse agradecimento e com esses votos de gratidão eu te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. O que você gostaria de dizer para nós, para concluirmos esse encontro? Penso que a gente tem que se perguntar muito, né? Entender e reconhecer que a nossa fé, embora ela seja de âmbito privado, mas a partir do momento que nós estamos em comunhão, né, em comunidade de fé, ela se torna também uma fé pública, que pode interferir na vida de muita gente, dependendo de como nós vivenciamos nossa fé, ou de como nós entregamos, por exemplo, a líderes religiosos ou a líderes políticos religiosos a responsabilidade de responder por nossas necessidades, pela nossa dignidade humana, a partir da nossa fé. Então, nós temos que perguntar se essa fé
pública, ou essa nossa prática de fé, ela tem sido, para a nossa sociedade, agregadora de valores para a vida? Ela tem fortalecido a democracia? Em que medida ela afeta a minha vida, mas afeta também a vida da minha vizinha, da minha filha, do meu filho, né? Ela enfraquece ou ela promove o Estado laico, né? Ela tem uma ética humanizadora, né? Ou ela tem uma ética onde nós temos, a partir ou em nome de Deus, legislado e legitimado políticas de morte. E, sobretudo, como nós podemos, como mulheres de fé, como pessoas de fé, contribuir com a construção de uma sociedade que seja mais justa, acolhedora, pacífica, igualitária, amorosa, nutridora da vida, né? Que é o oposto do ódio, né? Da morte, da xenofobia, né? Da misoginia, da transmisoginia, né? Do racismo, né? Então, assim, em que medida a nossa fé tem contribuído ou não, né? Ou pensarmos que sempre contribui, só que ela pode contribuir positiva ou negativamente. Então, como tem sido a vivência comunitária, né? Que exemplo a minha igreja tem dado, que exemplo meus pastores têm dado, que contribuição a minha igreja ou as minhas lideranças têm dado à justiça de gênero, à igualdade de gênero, né? E quando eu falo, assim, em justiça de gênero ou igualdade de gênero, eu estou sempre entendendo que é o próprio enfrentamento a todo tipo de desigualdade de gênero, né, de combate, de enfrentamento ao machismo, à homofobia, à transfobia, né, a toda atuação contra as injustiças socioeconômicas, né, entre mulheres e homens, entre as pessoas cis e transgêneras, né, ou no enfrentamento às violências baseadas, né, em gênero, em orientação sexual, né, ou pela cor da pele, né. Então, assim, a gente precisa entender e efetivamente entrar mesmo, falar sobre, dialogar sobre, né? Não ter medo, né? Não viver sob medo, né? Não ter restrições de temas para levar para nossas igrejas. E se tiver, pense, por que o meu pastor, ou por que a minha pastora não quer falar, não quer entender, não quer dialogar sobre igualdade de gênero? Né? Ela compreende o que é igualdade de gênero ou ela foi enganada pela tal ideologia de gênero, né, que foi tanto difundida em nosso país, né? O que seria? Então, assim, eu quero dizer que conte conosco, com as mulheres EIG, para a gente também poder dar apoio para você, para o seu ministério pastoral, para a sua igreja, em relação a essas temáticas que a gente tem esse acúmulo, né? A gente tem acúmulo também de falhas, de erros, enquanto movimento social, temos acúmulos também de limitações, mas nós temos acúmulo também de muita experiência, convivência, né? Convivências com as mulheres, né? Com muitos relatos, com muitos acompanhamentos de mulheres em condição de violências, né? Então, nós também temos esse acúmulo e podemos partilhar com você, com a sua comunidade de fé, né? E então, eu acho que eu quero concluir dizendo que estamos à disposição e firmes e fortes, né? E unidas, e à disposição mesmo para poder contribuir com você, se você realmente
se sensibilizou com a temática, compreendeu que é complexo, que não há uma resposta, não basta, por exemplo, sobre a questão da violência sexual, sobre a questão do estupro, né? Por exemplo, não basta somente a gente dizer, é só fazer castração química, né? Que inclusive ela é temporal. Não, a gente não é por aí, né? A gente tem que fazer o enfrentamento, né, a partir do que nós temos de legislação, a partir do que nós temos de serviços públicos e, sobretudo, também fazer os enfrentamentos também na prevenção, né? Então, entendendo qual é a nossa estrutura, como a nossa sociedade foi estruturada, né? E, numa cultura patriarcal, judaico-cristã, né? Então, compreendendo toda a nossa construção, a gente vai entender também e atuar de forma preventiva, através das nossas escolas bíblicas, através das pregações, dos aconselhamentos pastorais, colocar em nossas igrejas, lá no mural das nossas igrejas, né, ter panfletos, ter flyers informativos, ter os endereços, os horários das redes de enfrentamentos. As nossas igrejas precisam ser espaços constrangedores, não para as mulheres que estão em condição de violência, porque tem muitos espaços eclesiásticos que fazem com que as mulheres já em condição de violência sejam humilhadas por estarem em condição de violência, culpabilizadas por estarem em condição de violência. A nossa igreja precisa ser espaço seguro, acolhedor para essas mulheres e constrangedor para os violadores. Não, mas se eu fizer a denúncia, é escândalo para a nossa igreja a gente denunciar. Não, meu irmão, minha irmã, não é a denúncia que é vergonha, que é escândalo, é a violência. Então, as nossas igrejas precisam ser espaços realmente que atuem e que também fazem uma educação preventiva, né, em relação aos nossos irmãos, né, porque às vezes a gente pensa que um violador, um agressor é um monstro, mas não. Muitas vezes é aquele irmão que a gente cumprimenta, dá a paz do Senhor, que senta ao nosso lado na igreja, e às vezes ele pode ser, devido a todas essas questões estruturais que nós falamos, também um violador, também um agressor. Então, a gente precisa estar aberto e abertas, né, enquanto igreja, escancaradas, para realmente trazer e trabalhar a temática de justiça de gênero e de enfrentamento às violências contra as mulheres e de gênero. Novamente, muito obrigado, pastora Valéria, por compartilhar conosco a tua experiência e também, obviamente, as experiências vividas no movimento Evangélicas por Igualdade de Gênero. Eu sou o Rodrigo Spilka e sobre o tema Igualdade de Gênero nas Igrejas Evangélicas, eu conversei com Valéria Vilhena, teóloga feminista, ativista política, pastora e fundadora do Evangélicas por Igualdade de Gênero. A Valéria também é mestra em Ciências da Religião e doutora em Educação e História Cultural. A você que nos ouve, eu desejo que permaneça segura, saudável e até o nosso próximo episódio. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spilka. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.